Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez nesse projeto de 100 vídeos com 15 minutos para te ajudar a construir, a criar a vida que você sonha. Se você tem aquela sensação, aquela insatisfação de estar apenas vivendo, essa sequência vai te ajudar a criar a vida que você sonha. E o assunto de hoje é por que é tão difícil mudar. Porque a mudança, às vezes, nos mete até medo. Por que é tão difícil mudar? E eu vou te contar também, no final desse vídeo, uma estratégia poderosa para te ajudar aí na sua mudança. E as palavras de um homem que, pelo ímpeto de mudar, levou o nosso mundo a níveis mais altos, através da mudança. Para te inspirar um pouquinho. Essas palavras me inspirou quando eu li elas a primeira vez. Eu transcrevi elas aqui e eu quero passar para você hoje. Então fique comigo aqui até o final. Todos nós sabemos que nós precisamos mudar. Às vezes a gente sabe até em que precisamos mudar, só que nós não mudamos. Ora por medo, ora por desconfiança. Desconfiança e medo andam juntos, né? O problema maior é porque é muito difícil mudar. O problema não é só com você. O problema é com o ser humano. A mudança é difícil. E ela é difícil por quê? Ela é difícil pelo nosso cérebro. Nosso cérebro é muito inteligente. A função dele é nos manter vivo, sobreviver. E, de uma forma bem simplória, que se algum neurocientista me ouvir falando isso, vai até me condenar, de uma forma bem simplória, o cérebro ele é dividido, vamos dividir ele em duas partes, a emoção e a razão. Quanto mais fundo no nosso cérebro, quanto mais fundo, mais primitivo, ou seja, é aquela parte que está com a gente desde os nossos primórdios. Quanto mais externo, essa parte mais rugosa, que com certeza você já deve ter visto aí alguma imagem, é a parte mais nova. Foi desenvolvendo e evoluindo aí no decorrer da nossa existência, na nossa existência no sistema. E a parte mais primitiva, como ela está há mais tempo aqui, é onde passa aí as nossas emoções, ela responde mais rápido. Então, por isso que a emoção, ela sequestra a razão, porque a razão, ela tá aqui nessa parte mais nova. Então, para você acionar ela, é um processo mais demorado. A emoção, ela reage para depois a razão justificar. E o processo de mudança, você aciona essa parte aqui. É a parte do consciente, que é onde você precisa pensar. Então, às vezes, por isso que eu gosto de falar e eu sempre gosto de frisar que a força de vontade, a nossa vontade é ficar deitadinho. A nossa vontade, ela é relacionada ao nosso emocional. Por isso que eu não gosto de quando falam que força de vontade muda a vida. Porque você tem vontade de mudar. Só que o seu consciente, ele luta contra a sua vontade. E a vontade, ela é emocional. Então, e sabe o que eu acho mais engraçado? Eu acho muito engraçado mudar ser tão difícil. Porque mudar, para pensar aqui comigo, ó, raciocina aqui comigo. A mudança, ela faz parte de toda a nossa existência. A gente nasce com uma média de 50 centímetros. Nós alcançamos 1,80 m. Tá certo que no meu caso é 1,57 m, né? Mas nós nascemos com 50 centímetros. A gente alcança aí uma média de 1,80 m. A gente aprende a sentar, a levantar. Quando a gente nasce, a gente não mexe nem a cabeça direito. A gente anda, a gente corre. Então está na nossa raiz a mudança.
Então eu acho muito engraçado isso também, não acho engraçado isso? É difícil mudar, sendo que é uma coisa que está tão enraizada, nós estamos tão familiarizados com aquilo, né? Nós corremos, a gente nasce sem mexer a cabeça, nós corremos hoje. E o medo da mudança, a forma como você, como nós podemos dizer, a forma como você ativa e analisa a mudança, ela está muito relacionada com aquilo que você viu e ouviu até os seus 7 anos de idade. Que é onde você estava ali formando a sua personalidade, formando a sua forma de interagir com o mundo, onde você estava absorvendo como uma esponjinha, absorvendo ali as suas experiências com o mundo. Então tá bem direcionada naquilo. Então, faz parte aí do seu processo de autoconhecimento. Você parar e analisar como que você ativa e como que você analisa a mudança. Para pensar nos seus primeiros 7 anos de vida, como que os seus cuidadores, as pessoas próximas a você, seus professores, eles lidavam com a mudança. Aí você fala assim, mas eu não lembro de nada, mas aquela uma coisinha que você lembra é o que ficou marcado. É o que ficou marcado na sua mente inconsciente. Então, você precisa aprender a calcular, aprender a perceber como que você sente e reage diante da mudança. Há alguns motivos que... Vou te ajudar aqui, vou trazer para você alguns motivos que possa aí estar te impedindo. Por exemplo, o medo, ele está diretamente relacionado, que é muito comum você ter medo da mudança. E o medo, ele está diretamente relacionado com alguma desconfiança. Então, você analisa o que você desconfia. Não fica paralisado no medo. Analisa o que você desconfia que pode acontecer. O que de pior pode acontecer com aquela mudança que você está tentando instalar na sua vida. Pode ser uma expectativa de perda. Às vezes você está sentindo que pode perder alguma coisa. Às vezes, por exemplo, você muda de setor da empresa. Aí você fica com aquela sensação de medo, sente que vai perder ali os seus colegas, perder ali a sua mesa, perder ali o seu espaço, o contato com as pessoas que você tem ali. Então, pode ser uma dificuldade de se adaptar, você tem uma dificuldade de se adaptar em novas circunstâncias, em novos ambientes. Então, o que você desconfia? E mudar essa forma de pensar na mudança. Eu não vou perder aquilo que eu tenho. Eu vou ganhar mais experiência. Eu vou acumular mais conhecimento com essa mudança. Então, fazer uma reformulação daquilo que você está pensando, daquela desconfiança. Uma vez que você identificou a desconfiança, você começa a reformular ela, a fazer uma reestruturação, a ressignificar aquela desconfiança sua. Isso é muito poderoso. E uma das ferramentas mais poderosas e que fez mais sentido para mim, que me ajuda bastante, é você trabalhar na sua identidade. Esse é um processo formiguinha, é um processo de melhoria de 1% por dia. Um passo de cada vez, todos os dias. Que é o quê? A maioria das pessoas quer a forma mais fácil é você identificar ali uma meta que você quer atingir, não é? Às vezes você pergunta, o que você quer? Aí a pessoa fala, eu quero mais dinheiro, eu quero perder tantos quilos, eu quero meu empreendimento. Tá, ok, isso aí é um sonho, mas deixa ele mais mensurável. Você quer quanto? Mais dinheiro quanto? Perder quilos quanto? Um empreendimento em qual nicho de mercado? Em qual setor? Deixa ele mensurável, de uma forma palpável. Uma vez que você fez isso, você identificou quanto de mais dinheiro, qual nicho de mercado, qual segmento de empreendimento que você quer, quantos quilos você precisa perder, você começa a pensar em qual a identidade que você precisa adotar. Que tipo de pessoa alcança aquele faturamento que você quer? Quais as habilidades que essa pessoa desenvolveu e que ela precisa ter
para alcançar, que fez com que ela alcançasse aquele resultado ali. Uma vez que você conseguiu identificar qual a identidade, a nova identidade que você precisa adotar, porque existe, uma vez identificada, você começa a trabalhar em se moldar, em ser esse tipo de pessoa, em ser o tipo de pessoa que alcança aquele resultado. Às vezes a gente tenta começar no ter, né? Eu quero isso, eu quero ter isso. Mas antes de ter, existe um ser, um tipo de pessoa que alcança aquele ter. Então, focar só no ter, na sua meta, é fracasso. Não que fracasso seja ruim, porque o fracasso, uma vez que você erra e você analisa o que você errou para fazer diferente, ele é excelente. Então, é você identificar a identidade em quem você precisa se tornar. É uma das estratégias mais poderosas. O meu jogo mudou quando eu comecei a adotar essa estratégia de identidade, de ser, para depois ter. E agora, para finalizar esse pensamento baseado em ciência, eu gostaria de deixar aqui com vocês as palavras de um homem que, pelo ímpeto da mudança, ele levou o nosso mundo a níveis mais altos. Vou ler para vocês. Isso me tocou tanto quando eu vi que eu tenho anotado no meu caderno, na mão. Decidimos ir à Lua. Decidimos ir à Lua nessa década e fazer outras coisas. Não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis. Porque esse objetivo servirá para organizar, medir o melhor de nossas energias e habilidades. Porque esse desafio é o que estamos dispostos a aceitar, que não queremos postergar e que pretendemos vencer, e os outros também. Com certeza, tudo isso custará muito dinheiro. Os gastos no espaço logo aumentarão ainda mais, porque demos a esse programa uma alta prioridade nacional. Ainda que eu perceba que se trata, de certo modo, de um ato de fé e visão, pois não sabemos quais os benefícios que nos esperam. Mas se eu disse, meus caros compatriotas, que devemos mandar para a Lua, a 500 mil quilômetros da estação de controle, um foguete enorme de 900 metros de altura, de comprimento de um campo de futebol, feita com novas ligas de metais, algumas das quais ainda não foram inventadas, capaz de suportar calor e pressão diversas vezes maiores do que já vimos acontecer, com uma precisão maior do que a do relógio, levando todos os equipamentos necessários para propulsão, orientação, controle, comunicação, alimentação e sobrevivência, em uma missão não testada, em um corpo celestial desconhecido, e então voltar para a Terra com segurança, entrando na atmosfera com velocidade superior a 50 mil quilômetros por hora, causando um calor que atingiria metade da temperatura do Sol, quase tão quente quanto está hoje, e fazer tudo isso direito, e fazer tudo isso antes de essa década terminar. Então devemos ser corajosos. Muitos anos atrás, perguntaram ao grande explorador britânico George Mallory, que morreria no Everest, por que ele queria escalá-lo? Ele respondeu, porque ele existe. Bem, o espaço existe e vamos escalá-lo. E a Lua e os planetas existem, e novas esperanças de conhecimento e paz existem. E assim, ao embarcar, pedimos a bênção de Deus na mais perigosa, desafiadora e maior aventura na qual o homem já embarcou. Presidente John Kennedy, 12 de setembro de 1962. Para você alcançar seu sonho, para você criar a vida que te orgulha, a vida que você sempre sonha e deixou aí guardadinho na gaveta, você precisa ser corajoso, você precisa ser corajosa. Encontra a sua lua, encontra o seu Everest para você escalar, porque ele existe.
Espero que esse vídeo tenha sido contribuição para a sua existência. Se foi, me deixe saber. Um abraço.